Olá pessoal, estamos aqui mais um programa do episódio Mavcast com o meu sócio e amigo Jânio Cunha. Jânio, muito obrigado. Estou com dois convidados aqui muito especiais que eu fiquei sabendo que eles até trabalharam na mesma empresa. Jânio, muito obrigado pela sua visita. Obrigado. Mais uma vez, E vamos aqui para um podcast de alto impacto, porque os dois caras que estão aqui conosco hoje, os caras entendem de vendas. Porque só senta nessa mesa quem é realmente o mestre em vendas. Começando aqui com o nome dele já tem sales em vendas. O nome do cara já é uma venda. Nasceu no sangue. Estou aqui com ele, Guilherme Salles, né, casado com a Fernanda, pai do Enzo, né, e do Gael. Sales. No mercado há 20 anos, sendo 13 anos na área comercial. Ele é especialista em formação de time, times comerciais, processo de vendas e atualmente sócio de um grupo de empresas de franquia e educação e franqueador da Funil de Vendas e Educação. Ele já atuou no mercado varejo, no mercado imobiliário, mercado financeiro e eventos corporativos. Foi sócio-diretor comercial nacional da franqueadora Vox2U de 2018 a 2023 e VIP Plan, saúde e longevidade. Como diretor comercial também responsável por mais de 200 milhões de faturamento e 55 mil matrículas e mais de 159 franquias vendidas no Brasil. É fera, não é? Tem muita coisa aqui. Se você ficar até o final, eu tenho certeza que você vai aumentar muito mais as suas vendas. No seu histórico, já formou mais de 2 mil vendedores e mais de 150 gerentes e diretores comercial. Gui, você já vai ficar aqui, depois desse Mavcast, nós vamos treinar aqui o nosso time comercial, você já tá para vender nossas franquias, hein? Já vamos fazer um projeto. Que abertura, graduado, Jones, em Ciências Contábeis, MBA em Gestão de Pessoas, formação como analista comportamental e foi mentorado por grande referência nacional, como o exemplo Mário Magalhães, que formou Flávio Augusto da WhatsApp e Orlando City. Guilherme Salles, seja muito bem-vindo ao meu Mavcast, a esse programa. Que honra ter você aqui comigo. Obrigado, honra é minha. Obrigado pelo convite aí, Jânio, Rafa. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Jânio, quem é o teu convidado de hoje? O teu irmão de sangue? Quem é? O meu convidado aqui, eu sou suspeito para falar. É um cara aí especialista no mercado, também no mercado imobiliário, no mercado de construção de imóveis. E é um cara que está aí há mais de 10 anos, responsável aí por mais de 100 casas que foram entregues aí nos últimos anos. E é diretor, fundador da Salt Construtora. Já foi também no mercado automotivo. E é apaixonado por vendas. Vai compartilhar aqui a sua jornada. Vai falar sobre aqui vendas conosco. E vai ser um bate-papo muito enriquecedor. Seja muito bem-vindo, Jones. Muito obrigado. Que honra estar entre aqui os mestres de venda, né? E vamos lá, vamos falar um pouco mais sobre vendas aí. Show! Eu gosto muito de começar esse Mavcast fazendo perguntas, né? Porque o vendedor, a habilidade dele, a maior que existe, é o dom de fazer perguntas. E fazendo uma pergunta primeiro para você, Gui. O que é vendas para você? 3 pontinhos. 3 pontinhos. Vendas 3 pontinhos. Vendas 3 pontinhos do Guilherme Salles, isso é muito bom. Cara, venda para mim é uma troca transacional. De fato, de um lado tem um vendedor, e vendedor resolve o problema de alguém, né? E do outro lado tem uma pessoa que vai consumir esse produto ou serviço que vai ter uma solução. Então é transação através dessa solução aí. E você, Jones? Vendas para você 3 pontinhos, é? Eu acho que não tem uma frase tão impactante quanto a do Gui, mas para mim é facilitar. Porque na verdade quando uma pessoa quer comprar, né, quando ela se dispôs a sair do lugar dela para comprar alguma coisa, ela não quer muita enrolação, ela não quer muita... De repente você vai com muita técnica, você até espanta, né, Gui? Então se você facilita a vida dela ali, se ficou claro para ela, a chance de você vender é muito maior. Apresenta a solução. Apresenta uma solução de maneira simples. Você tem que viabilizar o negócio dela. Às vezes chega muito complicado, você acaba perdendo. Então facilitar é a grande questão. Sensacional essa resposta e daqui a gente vai tendo vários insights. E para insights, você, Rafa? Cara, vendas para mim... tem uma frase, eu vou dar um spoiler que eu encerro a minha imersão de vendas, que é a imersão mestre em vendas. Já tá vendendo, né? Eu já tô vendendo. Uma vez eu perguntei para um vendedor meu, José Eduardo, uma salva de palma para ele aí, cara fera demais, ele conhece o José Eduardo. Incrível. E eu perguntei para ele, ô Zé, o que é vendas para você? Ele fala que vendas é você realizar, é uma ponte
entre a realização das pessoas entre os seus desejos. Ele fala que um vendedor, ele é uma ponte entre a realização dos desejos das pessoas. Então, vendas para mim é o que move o mundo. Vendas é o que move, é o que cura a família, é o que dá o leitinho para a criança. Se a gente falar aqui tanto o conceito de vendas, e cada vez que eu falo aqui, cada um tem um significado. Então, vendas para mim é algo que tá no meu sangue, não tem jeito. Eu estou vendendo a todo momento, eu estou compartilhando, eu estou vendendo. Mas não é porque eu quero dinheiro, porque eu quero facilitar a vida dessa pessoa, eu quero fazer essa transição para essa pessoa. Porque você consegue ser assim, a pessoa quer venda, fala com o Rafael. Cara, você fala com o Rafael, então acaba se virando uma referência, e é isso que a gente gosta de fazer, falar de vendas. E para você, Jânio? Vendas pra mim é uma palavra só, relacionamento. Boa. E dentro de relacionamento, nós temos a clareza, que a gente só concretiza uma venda se está claro para o cliente, o vendedor apresentar para ele a solução daquela dor que ele tem naquele momento. Muito bom. Então, vendas é relacionamento fruto de uma solução que está solucionando um problema do vendedor. Show de do bola. cliente. E quando a gente fala de vendas, nós vamos falar de funil daqui a pouco. Mas eu gosto muito do storytelling em vendas, né? Até o poder da venda fala aqui do storytelling. Conexão. E conexões de relacionamento. Eu queria saber essas histórias de vocês. Como foi a tua primeira venda, Gui? Como é que foi essa história? Você já nasceu vendedor? Eu vim de família vendedora. Geralmente não é assim que funciona. Não deu certo na vida, virei vendedor. Mas como é que foi a tua primeira venda? Tua primeira vez em vendas? Conta pra gente. Consciente ou inconsciente? Qual que você quer primeiro? Inconsciente. Inconsciente. Aquela que né? por necessidade. Quando eu entendi o que era venda, eu fui perceber, né? Tem, inclusive, algumas referências que eu tenho de venda, conta essa história também, que é, cara, quando eu nasci, né? Então, quando eu saí lá da barriguinha da minha mamãe, né? Todo mundo saiu, né? Dali, de dentro, aquela coisa quentinha, gostosa, e eu não sabia falar, eu tive que fazer o quê? Chorar. Então, para eu mostrar para ela o que eu precisava, né? Eu tive que vender para ela uma ideia. E ela fez a socorro, gritei. Essa foi inconsciente, né? Eu não tinha ideia do que era venda ainda. Daí que nasceu quem não chora não mama, né? Boa. E apesar, né? Parece que é uma brincadeira aqui, mas é a realidade, cara. Eu vendi uma ideia, todo mundo aqui vendeu, né? Uma ideia. De falar, cara, eu quero mamar, eu tô com fome, eu quero meu colinho quentinho, ou aquele acolhimento ali. E de fato foi a primeira venda. Só que profissionalmente mesmo, né? Eu Guilherme, nunca tinha trabalhado com vendas diretamente, mas tudo é venda, né? Todo momento a gente está vendendo. E eu tive uma experiência como cambista, cara. Cambista. É ilegal, né? Tá gravando aí, é ilegal. Eu não sabia que era ilegal, né? Hoje em dia nem sei se pode mais isso. Naquela época podia, cara. Pelo menos na minha linguagem podia, né? E eu, de fato, eu tinha quatro empresas. Que legal, que legal. A gente vai falar disso depois. Eu tinha 4 empregos para pagar a faculdade e um deles era vender convite de festa. Então eu comprava. Rapaz, me lembrou aquela série lá do Chris, todo mundo. Julius. E eu nunca tinha, como profissional ali, como consciente, pegado um produto ou serviço e vender. E ali foi a primeira experiência minha com vendas. Eu comprei convites e fui vender. Que legal, cara. Compra no atacado e vende no varejo. Não, comprei, na verdade, não vou dar o nome dele aqui, né? Mas foi em Cravinhos, um amigo meu. Ele fazia as festas, eu comprava, ia pra Serra Azul, ia pra Serrana, eu ficava em porta de festa, cara. E eu era simpático, assim, na época, né? Então eu não tinha método, que a gente vai falar hoje um pouco de processo e método também. Já tinha um sorriso no rosto, fiz a venda, cara, é isso. Vendi até show do Racionais já, pra você ter ideia. Olha só. Ali aqui próximo da 9 de julho ali, sabe onde tem aquele... Porcada? Ali naquela... nesse daí. Na 13? Próximo Não, ali. é 13? Não era 13. Porcada ali. De Porcada frente pro Senac, 77. sabe aquele o de esquina? Porcada 77. Aquele Racionais. Faz parte da cultura de Ribeirão, aquela casa. Olha aí, Racionais. Quando eu fui lá, achei que ia comer porco. Não tem nada a ver. Nada a ver. Foi 2012, 2013. Acho que foi um dos últimos shows do Racionais aqui em Ribeirão Preto. Fiz uma venda de convite do Racionais. E quanto você vendeu? Você anotava quantos leads ali? Totalmente. Quantas abordagens? Nada, Você totalmente tinha esse amador. funil já? Nada, cara. A boca do funil? Nada. Só à Totalmente vontade. Amador, totalmente amador. E quando você começou a vender, quanto tempo você ficou com 4 empregos ainda? Cara, Ou logo que você começou a vender, já... eu larguei os outros treinos. É incrível, né? A venda parece que resolve tudo na vida de uma pessoa. Quando eu aprendi a vender foi onde, eu acredito, todo mundo que entendeu que é venda profissional acaba focando nisso, né? Porque todo mundo tá vendendo, só que quando tem a consciência a gente fala, pô, vou focar nisso daqui
questão de custo de oportunidade mesmo. Ô Gui, e eu sei que você tem uma jornada extraordinária na Vox. E quais foram os passos que foram acontecendo natural até chegar na Vox? Cara, eu tenho... A minha história... quantas horas de podcast aqui, né? Mas eu vou... Mete bala aí, Gui. Vou sintetizar. Eu tenho como... Eu descobri que tem pessoas aqui que tem 10 irmãos também, né, gente? Sim. Né? Com vocês dois aqui, né, como irmãos. Eu tenho 10 irmãos e meu pai, ele veio do Ceará, né? Ele foi pra Cravinhos, conhece a cidade de Cravinhos aqui do lado? Sim. Cidadona. De zona, cara. E ele faleceu com 45 anos, pra você ter ideia. Porque eu acho que Deus falou assim, ó, vem Tadeu, chamava Tadeu, né? Porque você já populou a cidade de Cravinhos, né? Quase todos os filhos de Cravinhos eram do meu pai, lá 10, né, cara? Mas dentro desse processo da jornada ali, eu comecei a trabalhar com 14 anos. E legal também, tudo é legal, né, cara? Tá gravando no Mercado Municipal de Cravinhos, deu oportunidade lá. Dos 14 aos 16 eu trabalhei informal, com 16 anos e 2 meses eu registrei, meu primeiro registro ali, né? E ali eu comecei a ter esse relacionamento já com as pessoas, né, de alguma forma, nem sabia o que era venda e tudo foi uma puta experiência para mim durante 3 anos. Depois eu fui pro mercado de eventos, IMEP, tem patrocínio, né, que faz o barulhinho do caixa aí. Vou mandar pra agência Fiusa aqui. Edita aí, produção. IMEP, aqui em Ribeirão Preto, e eu fui trabalhar com evento corporativo 3 anos. Eu instalava som, projetor. O Lucas, né? Lucas Betete, já cara. Já fez bastante evento pra nós. O Lucas produziu, né? Telão de LEDs. Isso, o Lucas ele é fantástico, cara. E ele foi na verdade, ele foi o primeiro cara, ali, real mesmo, formal como líder, né? Como chefe ali que eu tive, a me inspirar a olhar mais pro relacional, cara. Ele é um cara simpático, ele tinha todo um processo que ele fez em Ribeirão região aí, é fantástico a empresa dele. Eu trabalhei 3 anos ali, mas eu comecei passando fita no chão, organizando os cabos, né? E foi esse processo. E eu tive uma vontade de fazer faculdade, cara. Por quê? Porque naquela época, na minha cabeça, só a faculdade, eu não sabia ainda o que era venda, né? Resolveria de fato o problema. E eu não me arrependo e eu indico as pessoas a estudarem mesmo, cara, independente. Eu não sou a favor da pessoa só estudar, porque tem que colocar a mão na massa, né? Mas ali foi o que me deu uma virada de chave, porque eu comecei a ter outras referências financeiras. E pra mim, até aquela época, era só financeiro que eu olhava, né, cara? E aí eu fui fazer a faculdade, fiz Ciências Contábeis, que essa é a jornada, se for contar meu mini currículo aí. Por que eu fiz contábeis? Que era o curso mais barato. E tinha uma pessoa que eu admirava bastante, ela fazia contabilidade, eu falei, cara, eu vou fazer também contabilidade. E ali eu tive outras referências. Comecei com um mês, fui para o mercado contábil. Só que lá na IMEP, lembra que eu mencionei para você? Eu olhava, cara, as pessoas nos eventos corporativos e eu queria ser bancário e palestrante. Tô chegando na Vox, hein? Grande história. Bancário e palestrante, porque todo mundo era feliz, cara, ali, bancário e palestrante nos eventos. Eu lá de operador de áudio, assim, né, montando Shure, que marca que é esse microfone aqui, ó, Desculpa, DM. Cara, Shure, Sennheiser operando, Macintosh, quando ia instalar, colocar no projetor, cara, cada pau que dava. Só que os caras eram felizes, cara, todo mundo bonitinho, palestrante e bancário. Eu falei, cara, vou ser palestrante e bancário na minha vida, era meu sonho. Quando eu fui pra faculdade, que eu tive essas referências, isso foi alimentando. Aí eu trabalhei no mercado contábil, cheguei até a abrir uma consultoria tributária, eu era o cara que estava ali nesse meio tempo, já como vendedor, pulei o cambista, vocês perceberam, né? Tava nesse meio aqui. Quando eu entendi o que era venda, eu abri essa consultoria tributária e trabalhava. Com quantos também. anos, Gui? Eu tinha, cara, foi 2011 isso, eu tinha 22 anos. Isso me pegou novo, agora, cara. Novo. Eu já era um novo velho ali, né? Fuçado. E aí, eu abri essa consultoria tributária, só que tinha 2 pessoas que eram meus sócios ali, né? A gente, aquela primeira empresa totalmente amadora ali também. E eu levava os clientes para eles. E eles faziam a parte operacional lá. E eu relacionava, e foi onde eu foquei. De fato, falei, cara, aqui que tá o gatilho, cara, trazer a venda, né? Enfim, trabalhei no escritório de contabilidade, tive a consultoria tributária, só que tá faltando o quê? Realizar meu sonho, né? Cara, um belo dia eu tava no banheiro da faculdade, né? Que eu era capitão da atlética da faculdade, jogava futsal, futebol naquela época amador. E a galera da faculdade me conhecia, eu tava lá, né, fazendo número 1 no banheiro, né? Não imagine essa cena, tá? Quando eu falo não imagine, você já imagina, né? Vendas. Cara, imaginou, né?
pensando aí nessa imagem, esquece ela. Aí o Eduardo Bueno, que foi meu padrinho de casamento, trabalhava no Mercantil do Brasil. Ele falou pra mim, Guilherme, tem uma vaga no Mercantil, quer concorrer? Eu falei, pra ontem, né, cara? Entrei no banco, tava ali e fui pro mercado imobiliário nesse meio tempo. Porque eu vi que bancário, cara, 2 amigos meus morreram de infarto. Inclusive, amigos... O estresse é grande, né? E tá tudo certo. Né? Mas aí eu olhei aquilo, eu peguei um receio mesmo da intensidade e eu não tava preparado emocionalmente para aquilo também. Sim. E só que eu tava trabalhando no banco. Aí eu fui pro mercado imobiliário, como que foi? Uma vez eu estava no Goa, e um amigo meu que não entende nada de vendas, inclusive ele saiu da área de vendas hoje, ele falou para mim quanto que ele ganhava por mês como corretor, cara. Aí eu falei, eita, eu no banco ganhando isso, ele ganhava 5, 6 vezes mais que eu. E eu olhei e falei assim pra ele, cara, mas o que você tá fazendo? Não, isso. Eu falei, cara, mas só isso? Tá ganhando isso? Tem como trabalhar meio período? Não tem, cara. Eu falei, beleza. E aí eu tinha uma imobiliária em Ribeirão Preto, que vende alto padrão. Eu deixei meu RG lá cair, né? Naquela época era assim. Aí o cara falou, pode trabalhar meio período. Aí o que eu peguei a sacada? Que aí foi onde comecei a chegar na Vox. Eu era bancário das 10 às 4. E eu comecei a trabalhar no mercado imobiliário das 7 da manhã às 9h45. Pegava minha motinha na época e ia para o banco, Mercantil do Brasil. Saía 4 horas, 4h30 voltava pro imobiliário, ficava até 7, saía e ia para a faculdade. Uau. Eu tive sorte, cara. O vendedor tem que ter aquela pitadinha de sorte também. Tem que ter, cara. Só que você não pode contar com ela. Mas sim. tem que ter aquela pitadinha. Sabe o que aconteceu, Rafa? Um dia um senhor me atendeu, falou assim, por que você tá me ligando nesse horário? Eu falei, cara, não sei. E eu não sabia, não tinha processo. É porque eu trabalho esse horário, expliquei minha vida, achando que ele ia ficar com dó, né? Vixe. E ele falou, cara, você descobriu o segredo do mercado imobiliário. Caramba. Quem é milionário não atende telefone depois desse horário. Eu não levo isso como verdade, mas naquela época eu levei. O único horário que eu posso atender, que eu tô lendo meu jornal, tomando café, é esse horário. Então, tá aqui, começou a me passar indicação. E naquela época eu podia comprar lista, não tinha LGPD, né? Aí eu comecei a ver o perfil de cliente ideal, que aí começou o processo. ICP. Bonitinho. Cara, comecei a trabalhar esse horário. Ganhei muito dinheiro no mercado imobiliário, pedi conta do banco, porque meu primeiro mês foi 1 ano de banco. 1 ano. Meu segundo mês foi 6 meses de banco. Aí no terceiro eu zerei. Falei, não vou ficar. Aí no 4º mês, eu vendi de novo. Aí eu falei com o meu gerente lá, Fabiano Porto. Falei, cara, tô partindo, me abençoa. Fui pro mercado imobiliário. Só que aí, eu tava no último ano da faculdade já nessa história, né? E eu tinha que me posicionar. Então eu dava treinamento. Eu já na faculdade eu fazia muitas palestras ali, que a Alessandra Camargo, beijo Alessandra, minha coordenadora, me dava essa oportunidade de estar ali na frente. E é óbvio que eu vendia apartamento também pra galera, né? E eu falei, cara, eu preciso melhorar a minha oratória. E foi aí que começou o relacionamento com a Vox. Você já em 2014, cara. 2014. Não, Uau. desculpa, 2013. 2013, porque minha formatura foi em 2014. Olha que coisa maluca. Eu nem sabia que existia a Vox, nem tinha esse nome na época. E eu falei, preciso treinar minha oratória pra palestrar melhor. Que eu nem sabia que era palestra. Treinar aquele sonho, né, de medíocre que eu tinha. Você bancário e palestrante, aí Já tinha realizado muito isso aí. Só faltava ser palestrante. E, cara, eu fui... Só que o palestrante pra mim já estava realizado, que era o treinador, né? Mas sem técnica. Aí eu fui procurar. Conhece o Puntel aqui de Ribeirão Preto? Sim. Fui lá, fiz uma aula grátis, falei, vou fazer curso aqui. Aí o Robson Rigo... Robin, você falou que eu nunca aviso que você que fez minha venda, né, cara? Ele mandou uma mensagem no Facebook na época, que eu jogava futsal na região ali, ele era ruim comparado a ele era muito bom. E, cara, fui lá, me chamou, fui pra Cravinhos e tornei aluno da Inova Company, matriculei. E aí começou esse relacionamento como aluno. Com 3 aulas, o Luiz me chamou, ele e o Júnior, que os dois fundaram a Vox Studio, o Júnior Fernandes, vocês conhecem o Júnior? Sim. Luiz Câmara já esteve aqui também, né? Os dois que fundaram. Levaram pro Coco Bambu lá, falou, cara, o Luiz, aquele jeito dele, né? Tudo naturalzão lá. Pegou um guardanapo, falou, nós vamos ter 20 escolas até 2020. Abandona tudo e vem junto, cara. Caraca. Nem sabia que era franquia, chamava Inova Company. Aí eu peguei e falei assim pra ele, deixa eu pensar onde eu assino, né? E fui. Saí, ajudei ele a estruturar os processos, né? A formar equipes. Então o Ricardo e o Robson já eram funcionários lá. Eu entrei de vendedor, fui professor, virei gerente. Ricardo Dias. Fui diretor e fui crescendo, cara. Fui crescendo. Ali começou o relacionamento com a Vox Studio. Só que aí eu tive uma transição, né?
Eu saí em 16 da Vox, fiquei 1 ano e meio lá. Tinha 2 unidades próprias, não era nem franquia. Voltei pro mercado imobiliário no Vita, né? Build Vita ali. Gerente de vendas em 16. Virei GH em Piracicaba. Fui para regional, eu startei regional ali em Piracicaba. Como GV, depois virei GH. Depois zeramos o produto lá, né? Que foi só um lançamento que teve naquele período. Hoje tá bombando lá. Assumi Sertãozinho, que o Camilo era GH, eu assumi, ele veio para Ribeirão. E depois abri Jabuticabal. Aí eu fiquei gerente de house de Jabuticabal e Sertãozinho. Só que aí, cara, eu tinha que terminar aquele sonho com a Vox, né? Por que eu saí, cara? Por questão pessoal mesmo, super alinhado com os meninos lá, mas eu falei, cara, não tava alinhado com o que eu queria naquele momento. Mas eu não saí bem. Eu não saí assim, sabe quando você sai meio que errado ali, sem estar fechado mesmo ali, dado a mão da maneira certa. E 2018 o Luiz me chamou para conversar, falou, cara, a gente tá com 3 unidades aqui, precisamos de você, velho, para focar na expansão. Volta? Eu falei, volto, desde que seja esse critério aqui. E aí eu voltei já de sócio, da franqueadora, da franquia própria, e aí o sonho foi se realizando. E finalizamos agora, né, minha saída, com 160 franquias. A breve história é essa, cara. Né, pra você ter sensacional. Ideia. E usou funil de vendas. Usamos funil de vendas, né? Daqui a pouco ele vai falar sobre isso. E você, John, conte-nos a tua primeira venda, um pouquinho da tua trajetória. Primeira venda, cara, acho que a minha primeira experiência que eu lembro com venda foi na igreja, cara. Falei. Porque na igreja a gente tinha aquela questão, hoje acho que não tem mais, né? Mas tinha ir no acampamento, né? E aí, como todo mundo, a maioria tinha 13, 12 anos, ninguém trabalhava, a gente vendia chocolate na igreja para poder bancar o acampamento, né? Te marcou essa. E aí tem um amigo meu, Fábio Cruz, que inclusive trabalhou no Vita também. Fabinho. Dono da Rapport, Fabinho. O Fabinho foi o cara que mais me incentivou na venda no mundo, cara. Ele é bem, né, cara? Muito contador de história. Ele domina o storytelling, cara. Muito fera. E aí a gente sempre vendia junto, cara. Então, assim, qualquer coisa, pizza, põe o Jones e o Fabinho pra vender que eles vendem. Então a gente sempre vendeu junto. E aí a gente começou vendendo camiseta, a gente vendia bastante coisa junto lá, né? Mas em 2013, com 19 anos, eu fui pra Irlanda. Fui tentar a vida lá, né? Fui como vários brasileiros fazem, fui tentar a vida fora do país. Cheguei lá, comecei a trabalhar para outros brasileiros. Falei, cara, eu preciso aprender o inglês, porque senão eu não vou me virar nunca, né? Eu vou sempre trabalhar para os outros aqui. E aí, quando eu aprendi o inglês, eu tava com 1 ano e meio na Irlanda. Tinha brasileiro lá que já tava 10 anos lá, que não falava inglês ainda. Eu falei, cara, eu preciso aprender a falar inglês. Porque o negócio aqui, só vou ganhar mais, né? Quando o trem aprender inglês e aprender a me comunicar. Exatamente. Comunicação e vendas é fundamental. E aí, em 2015, no mês de 2015, eu abri a minha empresa de pintura lá. Eu era pintor na Irlanda. Mas o engraçado é que eu era pintor e eu não pintava direito. O que eu fazia? Eu ia lá e oferecia o trabalho de pintor e colocava os brasileiros que não sabiam falar inglês para trabalhar para mim. Que empreendedor. Então, with my incredible English, eu chegava lá e com um cartãozinho oferecia. Falava, eu sou brasileiro e tal, tenho uma equipe de 15 funcionários. Mentira, tinha eu e mais um. Vendedor de mente, é meu culto. É meu culto. Os caras falavam, você tem seguro? Porque lá só pode trabalhar com seguro. Eu tem seguro, tem tudo aqui. Você tem andaime? Tem, cara. Alugava lá no vizinho, pedia para outro brasileiro alugar. Eu tenho, não quer dizer que é meu, mas exatamente. Chegava no dia, a gente tinha tudo, né? Então, foi uma escola também, porque eu tive que aprender a vender para outro tipo de público, né? Então, como que essas pessoas se relacionavam, como que era a venda para eles? Era uma venda muito mais fria, né? E muito mais prática, né? Objetivo. Então, né? O irlandês não tem muito esse negócio de ficar pechinchando, então era mais fácil, né? Você podia dar um preço lá, o que ele queria ver era qualidade. Então, isso aí a brasileirada consegue lá. Mais sem... com andaime que você tinha. Né? Com tudo, né? Máquina, tudo a gente conseguia lá, cara. Era bem massa. E aí, em 2017, eu retornei pro Brasil e falei, cara, o que eu vou fazer agora, né? Porque eu passei 4 anos fora, né? Voltei com 20... Saí com 19, voltei com 23. Falei, vou fazer uma faculdade. Falei, mas faculdade demora pra ter retorno. Falei, eu preciso fazer alguma coisa. E aí o Fábio, né, voltou na minha vida de novo e me convidou pra trabalhar no Vita, em 2017, E aí ele me mostrou, falou, cara, eu ganhei isso nos últimos 3 meses. Eu falei, eu não acredito. E ganhava, hein, cara? Ganhava muito dinheiro. Falei, cara, então eu vou com você aí. E aí em 2017, 2018 trabalhei no Vita. Aí, gênio.
como corretor. Então lá foi a minha escola de venda, foi realmente... Se formou, né? Foi essa empresa, exatamente. Lá eles são... Lapidou. Eles têm uma cultura de venda que... Ativa, né? Ou você é ativado ou você cai fora, cara. Não tem Tem até um Não comentário, fica, né? não fica. Perguntaram pros diretores, o que é a sua empresa, né? Como lá é uma incorporadora, né, uma imobiliária e construtora, perguntaram como que ele definiria, né, a empresa, e ele falou que definiria como empresa de vendas, na verdade, né? Porque... E tudo é sobre venda. Eu passei um cadinho aí de uns 3, 4 meses de corretor, se vocês não sabem. Sério? Sim, aqui antigamente, antes Fios da Imóveis. Fiusa, a agência, né, era Fios Imóveis, do Quiz, Verdade. do Ricardo. Os meninos aí, obrigado, me deram a oportunidade e peguei lá umas 17 passos da MRV. Tudo prospecção ativa, hein? Uau, Nada olha de aí. embalde de marketing, não. Naquela época não tinha. Naquela né? época Cara, ninguém usava. Foi muito assim. bom, Pô, foi uma é. experiência fantástica. E hoje a casa aqui virou Fiusa e nós estamos aqui Olha aí. fazendo o Mavcast, né? O mundo não dá voltas, ele capota. E eu falo, cara, que como corretor, eu pulei algumas etapas, mas falar do marketing multinível que eu já fiz também, Quem fizeram uma não? live, cara. Sério? Caraca, Ele do nunca banco. comprou A uma nossa maletinha. Os dois, cara, eu É a melhor falo pra todo escola. mundo, cara, vai trabalhar Mega disso, cara, escola. pra você aprender, porque é muita mentalidade, né? Sim, Isso com foi o que virou a certeza. chave. Eu Mindset. não vou contar a minha trajetória aqui que o pessoal conhece, mas... Eu tenho uma tem que ter, pergunta tem aqui que pra ter. vocês três. Que isso, começou já as perguntas Começou. do Jandes. Começou. Na formação de todo vendedor, eu sempre costumo comparar a vida profissional com um cinturão no básico, né? Para cada momento ali, por um determinado vilão, ele tem uma ferramenta específica para superar aquela fase, superar aquele vilão. E ele acessa aquela ferramenta e supera aquela objeção, aquele momento. Então, vocês, né, como vendedores, quais são 3 chaves que foram importantes no processo de lapidação de vocês como mestre em vendas, que alavancaram vocês a nível de um resultado exponencial, aumentar o resultado de vocês? Quais são as 3 chaves? Voltando lá com o Jones, eu te cortei, John, você me Sim. perdoa, que você começou no Vita, aí você já emenda essa pergunta do Jânio aí, que aí termina até você chegar onde você chegou hoje, por favor. Vamos lá, eu acho que... Você 3. parou no que você ganhou falou que dinheiro, você ganhou viu? no Fábio, aí você entrou no Vita, aí emenda a Isso. pergunta. No Vita, cara, quando eu tava lá no Vita, a gente conversava muito sobre vendas com os outros corretores, né? E passa cada personagem, né, por lá, Gui. Cada personagem ele tem uma artimanha diferente para vender, cara. Então, vendas, não existe um único caminho para fazer uma venda. Existem vários caminhos, né? Existe o caminho mais fácil, existe o caminho que de repente é mais rápido, é mais claro para você fechar uma venda, mas existe várias formas de fechar a venda, né? Mas acho que as 3 chaves principais que eu coloco para mim é persistência, né? Inovação, você precisa estar procurando novas maneiras de vender. Então, se você vende só de uma forma, essa forma pode estressar rapidamente, né? Então, você precisa realmente procurar inovar e alegria, cara. Porque nada para um vendedor motivado. O cara tem que ter motivação, tem que ter paixão, tem que ter alegria na hora que ele está vendendo. Se tiver essas 3 chaves, eu acredito que ele vai muito longe, né? Eu tava falando do Vita, né, cara? Fiquei lá 2 anos, depois saí para uma construtora. Trabalhei lá durante 1 ano numa construtora e surgiu a oportunidade de eu empreender, né? Iniciar o meu negócio na época com Automóveis. carro, né? Com carro, exatamente. Então a gente começou uma startup de carro. Quem me indicou foi meu irmão na época, né? Um aplicativo. Para essa startup, e eu entendia 0 de carro, cara. Um cara que falava assim, qual que é o modelo desse carro? Eu não sabia olhar e falar o modelo de um carro. Eu sou assim, cara, até hoje. Não tem do nada. Por isso que eu abri o negócio, porque eu sabia que tinha mais gente assim. Então eu comecei ali na época Fiusa Alto, né? E foi a segunda maior escola que eu tive realmente foi empreendendo e montar equipe, gerir equipe, né? Fazer o negócio acontecer no dia a dia é um desafio muito grande. E durante 3 anos eu tive ali à frente da Fiusa Alto, né? O Jânio participou como sócio, né, Jânio? Sim. Da Fiusa Alto. O E Jânio já foi sócio de quantos negócios? Cara, o tanto de irmão que eu tive não supera o tanto de negócio que o Jânio O fez. Jânio já foi Rapaz, sócio de muitos business. Muito, O Cada- Jânio e os sócios. cada vez que eu vejo ele tá com... Já foi produto de limpeza, já. Nossa. Fábrica de produto de limpeza. Fábrica de produto de limpeza. Esse é um verdadeiro empreendedor. Full Day Amor Academy com o Jorge Valeu. Moura. Sim, verdade. Fiusa Alto. Isso. E aí a Fiusa Alto tinha um outro sócio, o Sérgio também, que esteve comigo durante esses 3 anos e foi uma grande escola.
adorava, depois passei a gostar, mexer com carro, né? Mas sempre fiquei com aquele negócio da construção, cara. Eu sou apaixonado por construção. Como eu trabalhei na Irlanda também, aprendi muito lá a respeito de construção civil. E esse ano voltei para a área, né, de construção, voltei a ser corretor. E aí, em pouco tempo, eu falei, cara, eu não posso só ser corretor, não, eu tenho que empreender nessa área mesmo. Porque quando a gente faz o resultado acontecer, né, Gui? Você sabe o potencial que você tem, né, com o seu potencial de venda. Né? Você sabe o potencial que tem de chegar em algum lugar. E aí, agora a gente... do mercado também. Exatamente. Agora a gente montou a Salt Construtora. Salt Construtora, né? O que significa Salt? De sal mesmo, né? Sal? Sal. Porque pra gente tem um significado de sal da terra, né? Sal da terra. Que é bíblico, né? Um significado bíblico. Então, É uma empresa abençoada. é uma empresa que ela já Nasceu começou abençoada. querendo fazer a diferença. Então, isso aí. a gente vai fazer a diferença no mercado imobiliário e na vida das pessoas também. Isso é verdade. Que cada relação que a gente Parabéns. tem é uma relação individual, né, com as pessoas. Então, a Salt, ela é uma construtora que faz casas personalizadas, né? Então, cada projeto, eu não faço um lançamento. Cada projeto é um projeto individual. Então, é bem bacana mesmo. A gente está com força total aí. Tem andaime, tem Tem andaime, gente. Fica tranquilo, tem seguro, Engenheiro. tem tudo. tem tudo isso. Agora ele tá com time. Aprendeu. Agora a gente tá com Parabéns, time. João. Que história. Bacana, Estamos indo forte aí. E eu sei que o modelo de negócio de construção não necessariamente precisa ter todo o recurso disponível para construir, né? Não. Essa modalidade que a gente trabalha com a parceria da Caixa, né? Então a pessoa ela escolhe o terreno, ela escolhe a planta dela do jeito que ela quer. Então tem muita gente que tem essa dúvida, né? Eu quero uma casa, mas eu queria do meu jeito. Então como que eu faço? Então a Caixa hoje tem essa modalidade, né? Para quem quer viabilizar. A pessoa ela mora aqui, mas ela quer construir uma casa, por exemplo, lá na cidade dos pais dela, lá em Araçatuba. Ela pode construir uma casa lá em Araçatuba, escolher o terreno, tudo. E além de ser até 40% mais barato do que comprar um imóvel pronto, sai do jeitinho que a pessoa quer. Então se ela quiser colocar os móveis planejados, a energia solar já embutida no financiamento, ela consegue colocar tudo lá. Qual que é as 3 chaves do Guilherme, então, hein? Que ele Só tem pra guardado aí? finalizar aqui, cara, Complemento. parabéns, cara, porque Obrigado, cara. eu vejo muita gente, inclusive o Fabinho, né, cara? O Fabinho é um cara que, nossa, o Camilo, né, que é Camila é gente boa demais. O Camilo é meu padrinho de casamento, cara. Sério, que legal. Direto ele tá, quando eu tô tomando café com ele ali, até semana retrasada, ele tá falando com o Fabinho ali também. Cara, eu vejo as pessoas que performaram bem, nem todas, né, que performaram foram por esse caminho, mas ou cresceram, né, dentro das imobiliárias, não só da que a gente trabalhou, mas das outras também, das construtoras ali, viraram gerentes, diretores, até sócios, que é o caso dos meninos do Borges ali, do Camilo, né, entre outros. Mas outros foram pro empreendimento, cara. Esse mercado aqui é um mercado que, além de ser muito lucrativo, resolve a vida das pessoas, né? Que é o principal patrimônio. Sim. É um teto para a maioria das pessoas e também a resiliência que você teve que ter para fazer isso. Com certeza. E aí, casado, já com filho, né? Tem tudo isso. 2 tem filhos, gente. Então tem que vender pra caramba mesmo, né? Parabéns, cara. Obrigado. Uma gracinha. Parabéns, João. Muito bom. Obrigado. Qual que era a pergunta? Qual que é a pergunta, gente? As 3 chaves que fizeram a diferença na sua formação como vendedor para você ter mais resultados. Muito bom, cara. Eu acredito que existem mais que 3 chaves, né? Ali. O que eu formo as equipes, que eu prezo muito, são 3 pilares iniciais ali. Óbvio que tem muitos, né? Que a gente trabalha. Mas eu acredito que o primeiro é a mentalidade da pessoa. Perfeito. Ou seja, se ela não acredita, né, no potencial dela, se ela tem muita vaidade... Guilherme, como assim, cara? Se o cara tiver um ego muito grande, ele não vai conseguir ser um vendedor bom, porque ele sempre vai querer ter a razão, cara. Se ele não resistir, que é o que eu falei aqui dentro do processo de venda, né? Se ele não tiver a ativação diária dessa mentalidade, não dá certo. Segundo, é vender o que de fato acredita, cara. Porque existem, qual que é a câmera aqui? Tem várias aqui, né? A câmera aqui, se for essa, cara, existe gente que vende bem e vende coisa ilícita. Perfeito. Tem cara bem sucedido, que eles consideram, que eu também, em algum momento, pra mim, bem sucedido era quem tinha dinheiro só. Né? Sim. Tem cara que ganha muito dinheiro com tráfico, cara. Com coisas ilícitas, com o que você imaginar. Contrabando, né? Traz coisas do Paraguai. Qualquer coisa, cara, assim, que for ilegal, e não só ilegal, eu falo, até imoral também, né? O que eu tô te falando é acreditar no seu produto, no seu serviço. Então, se você tá
construiu uma empresa ou tá entrando numa empresa, cara, você compraria esse produto? Talvez não é para você. Por exemplo, eu vendo Ferrari, talvez eu não sou o cliente da Ferrari, mas você acredita que esse produto vai mudar a vida de alguém? Aí, ok. E aí você tem que conhecer muito esse produto. Então, primeiro, mentalidade. Segundo, é se identificar, né, com o produto que você está vendendo, cara. E terceiro é ter processo. Boa. Porque sem processo, cara, não escala. Você pode vender, mas não escala. Não cresce. Não cresce, vai virar refém, escravo do seu Não negócio. tem velocidade. Exato. Não, e eu vou até, Jânio, não discordar 100%, mas acrescentar o que você está falando, que às vezes tem até velocidade, cara. E aí Mas que é pior. rápido, né? Aí que é pior, sabe por quê? Que o cara acha que não dois tem o passos, processo, volta um. agora eu sou o cara. A gente conhece alguns vendedores assim, né, Conhecemos. cara, eu sou o cara. Inclusive, talvez É um fósforo que risca. Cara, fósforo que risca. Aí o cara Vendedor fala, de fósforo que risca acaba morto. não né? precisa ter processo. E ter processo nem engessar, que existem Sim. uma pessoa do outro lado. Mas é você saber E tudo que tem que ser feito. pra além vender. do processo, né, Gui, é simplificar o processo. Perfeito. O processo simplificado, ele te dá uma constância de longevidade. Sustenta o crescimento. Porque tem muita gente que Com base. consegue... Previsibilidade, né? cara? Tem muita gente que boa. consegue atrair fácil, né? Boa. A pessoa é boa de resenha, conversa, mas isso na hora é de muito bom, fechar, isso é de muito transformar aquela atração, né, converter ela em venda, Nós a vamos, pessoa nós não vamos falar de consegue. processo aí, entrando no funil de vendas. Cara, então, Muito bom. ó, Repetindo. mentalidade, né? Acreditar. Acreditar no produto, entender esse produto e não ser um corrupto, né? Para vender a qualquer custo esse produto que não faz sentido. E por fim, é ter um processo bem definido, cara. Uau, muito bom. Ótimo, né? A galera. É, o cara que... Os mestres eu vendas, né? eu Chave falo pra muito todo assim, lado. eu falo muito assim sobre a minha pessoa. Acho que tá todo mundo de acordo, se fosse falar isso eu repetiria também. Mas para não ficar igual, eu falo assim, você ter a certeza clara de onde você quer chegar. Isso aí, cara. Que vem essa mentalidade. Se você é vendedor, você sabe onde você realmente quer chegar, tem aquele objetivo, aquele sonho que você vai chegar, esse é o primeiro passo. Que aí vem da crença, né? Eu acredito que eu posso, eu mereço, eu consigo. Acho que esse é o primeiro passo. Você saber exatamente o que você quer da sua vida nos próximos 6 meses, nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos. Definir exatamente aquilo que você quer chegar. Depois disso, eu gosto muito do tal da inteligência emocional para o vendedor. Se o vendedor não tem a inteligência emocional, porque vendas é como se você fosse arrumar um emprego todos os dias, vendas é reset, amanhã já é um outro dia, amanhã é outro dia, e aí você tem que saber, porque você tem aquele processo que está bagunçado, porque não é só vender, tem que acompanhar a entrega, tem que acompanhar o pós-venda. Então quando você tem aquela inteligência emocional, que falta 3, 4 semanas, você não vendeu nada, falta 3, 4 dias para acabar o mês, aí de repente você desiste, desanima, e ali você tem um truco ali que você só esperar, só precisou cavar mais um pouquinho, você vai lá e desiste, e vai pular para outro negócio. Então se você tem a clareza daquilo que você quer, e você tem a inteligência emocional, que vendas é a persistência, já é 2 pontos gigantescos. E o terceiro nada menos que importante, é você saber as técnicas, você ter as habilidades de um vendedor. Não ser vendedor por ser vendedor, mas conhecer técnica, conhecer processos de vendas. O seu atendente, Você, né? não ser o atendente, mas você criar a situação. O vendedor, ele cria a oportunidade para oferecer a solução. Sim. Então, criar o cenário para você vender. Então, resumindo, essa clareza de objetividade de onde você quer chegar, a inteligência emocional, né, da persistência ali, do reset todos os dias, e ali as técnicas do processo, as habilidades, que aí você vai longe. Se você tiver isso, meu amigo, o poder da venda tá no teu sangue, desperta aquele vendedor que Inclusive, inspira. o poder da venda é o livro do... Poder da né, venda. cara? Mas vamos falar de funil, Jânio? Você tem mais perguntas? Vamos. Faz sentido? Vou só Faz completar mal. as minhas Completa, 3 gente. chaves Completa aqui as também. 3 chaves. Que fizeram a diferença na Tem que ter um Fiusa. bom marketing digital, né? Tem que ter um bom isso marketing daí- digital. Isso daí é a visibilidade, né? Perfeito. E o marketing digital complementa na minha primeira chave que eu vou compartilhar aqui. Boa. Vendas, tudo é número. Boa. Então você falou de objetivo. Então o vendedor vende aquele que liga mais. Aquele produto que se vende mais o produto que você oferece Divulga mais. mais. Então a primeira chave, cara, é número. Que aí entra persistência, entra nas outras chaves que falaram aqui. A segunda chave é relacionamento, que entra aí dentro da chave que o Gui compartilhou, que é processo. E dentro de processo você precisa ter um CRM.
E Gui, cara, como que é louco, cara. Em 2023 a gente vai em grandes empresas, eu, Rafa, visita grandes players. Cara que fatura 600 mil, 5 milhões por mês. Não tem um CRM. Sim. Ali. Não tem um funil muita organizado. gente ainda assim. Cara, tá tudo bem, tá dando certo. Você tá fazendo 5 milhões, cara, mas com CRM você poderia estar faturando muito mais. Muito mais. Então, CRM. E terceiro, que foi um dos maiores diferenciais da Fiusa. Cara, servir. Aquele vendedor que faz o papel ali de servir. Não só terminar de entregar o produto. Ele, cara, o que você tá precisando mais? O que eu posso te apoiar? O que eu posso te ajudar? O cliente nunca te abandona. O cliente nunca te larga, cara. O cliente, ele faz questão de estar com você. Cara, vou lá, o Jânio sempre... Posso contar com o Jânio, eu ligo pro Jânio, o cara tá sempre disposto a me dar o suporte. E aí você acaba fazendo o upsell É isso aí. dentro do mundo de vendas, né? Que você vender mais, oferecer mais, né? E, seguindo aí, ó, as próximas chaves, a próxima pergunta que você tava compartilhando pro Gui. Na verdade eu vou deixar o Gui falar um pouquinho dessa nova empreitada sua, dessa nova fase sua, né? Esse novo Guilherme que tá nascendo com um propósito, uma identidade, porque eu tenho certeza, essa clareza onde você quer chegar e onde muito você de vai CRM chegar. aí. E eu quero que você dê uma aula pra gente, já assisti várias palestras suas, já te venho acompanhando muito no LinkedIn. Gostaria que você também tocasse um pouco nesse assunto, né? Mas falando de um processo de CRM, incluindo ali um funil de vendas. De onde vem essa palavra? De onde que vem digamos assim, essa história do funil de vendas? Queria que você compartilhasse um pouquinho dessa nova empreitada, dessa nova trajetória do Guilherme. Muito bom, cara. Primeiro que, antes, né, de falar do novo Guilherme, e eu gostei muito, né, que você falou, cara. Parabéns aí. Porque antes de qualquer empresa vem um bom homem, né, cara? Com princípios, com valores, né? E eu era um cara, eu gosto de falar de coisas... É mais fácil falar de mim, né? Exato. Ou de um primo que não existe do que falar dos outros, né, gente? Tem que ser técnica de oratória, né? Você vai fazer piada, faz de você mesmo. ou de alguém que não... Da minha tia não é. aqui. Mas falando de mim, cara, eu sempre fui uma pessoa, sempre, né? Mas desde que eu tive a consciência ali de vendas, eu fui bem sucedido comparado às pessoas que eu convivia. Então, a maioria dos meus amigos não quiseram pagar o preço, como a maioria dos seus amigos também não querem e não vão pagar o preço para, de fato, ter tá consolidado, né, no mercado, como empresa, enfim. Só que eu, Guilherme, o que eu fiz, cara? Eu era um cara ruim. Um cara ruim. Mesmo bem sucedido financeiramente, bem sucedido corporativamente, a história bonitinha do LinkedIn. O que é um cara ruim? Vou chegar aqui, cara, nisso daí, cara. Ruim que eu digo Conte mais dentro detalhes. de uma... Como Não muitos detalhes. Não, ruim que eu digo todo Cortava mundo, o dedo pra do mim, cara que Guilherme. batia a meta? Não, Dá sua pra mão mim, aqui, cara. pá! Pra mim, não existe, de fato, escuridão, né? Boa, Escuridão é ausência de luz, certo? boa. Perfeito. Então faz 1 ano e 1 mês que eu me transformei como homem mesmo, cara. Eu tive, Legal, ter essa humildade de entendi saber. de que fato que eu tô aqui não por mim, Sim. né? Que Eu tô legal. aqui porque tem uma coisa maior, que independente do que você acredite, pra mim foi Jesus Cristo, né, cara? Viver dentro do Espírito Santo. E ali, cara, eu tive acesso a o quanto eu não era humilde, o que era ser ruim. Tem vários adjetivos que eu poderia dar. Sim. Falta de humildade, egocentrismo, vaidade, Prepotência, arrogância, tudo que você imaginar. Em nenhum momento, cara, eu colocava outra coisa na frente do dinheiro. Então sempre, né, que me ajudou a chegar até aqui também, vocês vão entender. Só que era assim, cara, tudo por dinheiro. Não coisa ilegal, tá? Só o cambista, tá? Mas assim, tudo por dinheiro, cara. Então assim, eu vou porque eu quero conquistar dinheiro. Eu vou porque eu quero conquistar dinheiro. E conquistei. Só que 1 ano e 1 mês atrás eu tive acesso a pessoas que eu sempre me inspirei e eu fui buscar a causa raiz desses bilionários, cara, desses milionários, que era só dinheiro, lembra? Então eu tive que olhar o que me ancorava. E eu fui ver todos eles tinham os valores, independente se a pessoa erra ou não. Quem sou eu pra julgar? Eu erro, né? E eu olhei e falei, cara... Esse que consolida tem esse valor aqui que pra mim fazia sentido. Muito Isso mais. 1 ano e pouco atrás. Eu nunca tive tão bem, corporativamente falando, como diretor de vendas, como vendedor, como empresário ali, quanto eu tive nesses últimos 12 meses, cara. Porque eu me alinhei Que legal. aos Cara. meus valores, meus princípios, que eu não sabia, eu achava que era um cara de fé e não era. E foi descoberto Então, depois de quanto tempo?
Cara, 33 anos. 33 anos. 33. Então, por que eu tô abrindo isso? Porque eu, Guilherme, eu quero pregar isso pra todo mundo, respeitando as pessoas. Eu sempre vou amar vocês, vou amar as pessoas que estão ouvindo aqui. Só que foi o que virou minha chave. E aí, cara, abundância financeira, meu irmão. Você não tem ideia do que é isso. Eu nunca tive. Multiplica por 10, né, cara? O potencial que você tinha de prosperar. Eu nem Isso tô é te prosperar falando. de verdade, né, cara? Agora você começou a prosperar de Acabou, verdade. cara, acabou. E outra, ausência de luz. Então, a todo momento, por que eu tô me expondo dessa forma? Eu me comprometi de me expor. Como? Me inspiro também em outras pessoas, inclusive no meu antigo sócio, que ele conta muito fracasso, né, cara? Tem gente que fica contando coisa bonitinha na internet, tudo mais, cara, e ali por trás tem tanta coisa suja que eu, né? Tipo assim, Guilherme, que sujo. Prepotência é uma coisa suja, cara. Arrogância é uma coisa suja. Guilherme, você não é isso? Se eu não tô na luz, eu sou. Então, eu tô falando pra você me cobrar, cara. Quando você vê. E eu não sou perfeito. Só que eu tô me expondo aqui para as pessoas entenderem que mostrar fragilidade me fez conseguir chegar no outro nível, que aí eu vou falar de empresa agora. Então, o que mudou minha vida não foi espiritualidade, cara. Não tô falando de religião. Espiritualidade total. Independente do que você acredita. Eu sou cristão, né? Então, cara, o que aconteceu? Eu me desapeguei do financeiro, gosto muito de dinheiro, gosto pra caramba, cara, é bom pra caramba. E nós estamos aqui pra ganhar dinheiro nessa terra. Fazer dinheiro. Né? Fazer dinheiro, porque a gente tem que levar a nossa família para um outro patamar. Minha família, eu não gosto de ficar me vitimizando, mas quem conhece minha essência, cara, é só ligar pro meu irmão lá que você vai entender o que é, que a gente passou, cara. Meus filhos vão passar isso? Não é isso, cara. É além dos meus filhos, meus bisnetos e o vizinho do meu bisneto. O mais importante é o legado, a história. Legado, né? cara. Puta merda. Então, por que eu tô dizendo isso pra vocês? Eu tive essa transição, né? Fiz ali minha venda minhas ações da Vox, da Viplane, da franquia pro Luiz, que foi o fundador, que tinha me cedido, né? Como eu falei, né? Eu, Guilherme, eu conquistei as ações ali como sócio desse grupo. E a Viplane foi nascendo, foram abrindo outras empresas. Vendi. A gente está super bem, foi aquela mão no final da sociedade. Sim. Super linda, cara, o Eric, o Luiz lá, pessoas que eu amo, indico e sempre vou indicar a Vox, como sempre. Só que aí, cara, a Funil de Vendas, né, ela é uma empresa que tem 13 anos. E se você pesquisar Funil de Vendas, nós temos, vou falar nós porque agora eu sou sócio, né, que delícia, né, registramos a marca, todo tipo tudo que você pesquisar funil, empresas não podem chamar funil de vendas, porque quem trouxe esse método, óbvio que isso é uma coisa americana, né? Veio o conceito da indústria dos Estados Unidos, né? Que é o conceito de funil, só que ninguém falava dessa forma no Brasil, né? E quando eles trouxeram, né, quando eles começaram a falar disso, independente se as pessoas falavam ou não, quando eles registraram a marca lá, se você pesquisar aí, ó, funildevendas.com.br lá, foi uma super estratégia, foi uma super oportunidade que abraçaram também. Legal. E essa empresa, cara, eu já tive acesso, inclusive, na construtora, já contratamos eles para aplicar treinamento lá em 2016, cara. Só que eu não tinha relação nenhuma com o Thiago Pirinelli, que é o fundador, e com o Percival, que é o fundador também da Funil. E dentro do processo da Vox, eu precisava de tecnologia, que era o CRM, para quê? Para implantar a homologação dentro da rede e a gente conseguir ter mais efetividade. E um ano atrás, eu contratei a Funil como CRM homologado. E aí começou um relacionamento. Quando eu vendi a Vox, eu não era sócio de nada, cara. Que loucura. Legal. Eu vendi a Vox assim, eu brinquei que eu fiquei desempregado 3 dias, tá? Que eu vendi a Vox. Eu não era sócio da Funil, eu não saí por dinheiro, eu não saí por nada, cara. Eu vendi lá, mas saí. Eu estava focado na espiritualidade e você sabia que algo ia acontecer. Na verdade, eu até pensei em tirar um período sabático, cara. Eu brinco, né, com a minha esposa. Falei, cara, vou respirar e vou ver o que eu vou fazer. Mas eu queria viver um outro tipo de legado. Lá eu já fiz minha parte, eu já fiz minha experiência ali. Falei, cara, vou viver outra coisa. E aí eu fui convidado, além da franqueadora e da empresa de educação contábil, que eu não vou aprofundar aqui, porque a gente vai lançar ela em outubro. Aí depois você me convida de novo pra falar dela, tá? Mas já como patrocinador oficial. Como patrocinador oficial, vou colocar o logo ali ainda, né? Fica passando ali. Eu fui convidado pelo Thiago, que era o meu fornecedor, pra gente alinhar e franquear a Funil de Vendas e Educação. Porque o grupo Funil de Vendas tem 3 empresas lá dentro. Tem a parte de consultoria comercial, tem a parte de educação comercial e tem a tecnologia, né? Então eu entrei no grupo e eu vou franquear a educação. Foi assim que nasceu o relacionamento, como cliente, entendendo, e quando eles me convidaram, falou, cara,
quero que você seja sócio aqui, nós 3, você vai entrar com 1/3 do negócio, eu quero você independente da sua agenda. E eu falei, eu também quero estar com vocês, porque são pessoas que eu gosto, cara. Como todo mundo que eu fui sócio, cara, eu sempre tive um bom relacionamento. Só que antes eu virei sócio do Luiz, não da Vox. Sim. Eu virei sócio do Júnior, não da Vox. Eu virei sócio do Eric, não da Vox. E na Funil a mesma coisa. E na contabilidade com o Fábio também agora a mesma coisa. Eu virei sócio do Thiago e do Percival, não da Funil. Então a Funil, cara, ela tem uma solução muito bacana para você, que é o que a gente está falando, ter previsibilidade. E profissionalizar a área comercial. Eu gostei muito, Jânio, que você falou, que é o mercado, né, cara? Aquilo que você falou. Você gosta, que você pode resolver, né? Que é o que você mencionou, cara. Também. É que a maioria das empresas que eu conheço não tem indicadores, cara. E o que vocês fazem como consultoria, como treinamento que vocês dão de vendas, inclusive é bem legal, Rafa. Indico aí, viu, gente? Conheço o Rafa aqui, o treinamento dele. Muito bom também de vendas, sempre tive feedback bacana. Eu tô vendo ele muito no Instagram, cara. Arraste pra cima. Você viu isso? Você viu lá na árvore, né? Você viu ele andando na rua, cara? 6 da manhã? Você viu, né? Aí ele para e vende o curso lá. Você tá correndo atrás das... É isso. Opa. Empresas não têm dados, cara. É isso aí. Não E tem. como é que estrutura isso? Numa empresa pequena, grande, porte, como é que você estrutura um funil de vendas? O que é um funil de vendas num varejo? O que é um funil de vendas numa usina, numa indústria? tem dificuldade, implementação, Ó. cada um é de um jeito, existe um padrão? Olha como essa marca é forte, cara. Você tá falando funil de vendas ou CRM? Aí eu tô te perguntando. Como Os dois, implementa o CRM? os dois, porque o funil vai cair no CRM. É a marca. Olha que coisa. Aham. Funil de vendas é um método. É uma metodologia. Você coloca um montão e sai um pouquinho. Ah, Guilherme, e depois se o cara vai fazer o upsell, cross-sell, não importa. Ele comprou aqui, ele saiu aqui no final, ele pode entrar aqui de novo. É outro funil. Sim. É um método. CRM, implantação do CRM, cara, cada empresa tem as etapas pré-definidas lá que você pode colocar. Então, por exemplo, lá na imobiliária, né? Vou ver se eu tô bom, hein? Ver se eu tô bem. Cara, tem lead, que aí você pode definir. Cada empresa tem seu processo. Sim. Cada empresa tem sua particularidade. Eu já implantei, por exemplo, CRM com 3 etapas. Eu já implantei CRM com 5. Mais do que 5 eu não concordo na metodologia. Porque tem gente que confunde etapa de funil, que é método, com atividade. Não existe... Ah, Guilherme, é errado? Não, se for falar método funil, tá errado. Mas não existe etapa follow-up no método. Follow-up é uma atividade. A etapa ligação é uma atividade. Só que é errado? Cara, dá certo também. Aí cada um dá para desenhar de todas as formas. Mas o que eu oriento, cara? Lá no mercado imobiliário, por exemplo, primeira etapa ali, cara, lead. Ou seja, tudo que vier do marketing, de indicação, orgânico, ativo, independente, tráfego, vai cair numa etapa X. Depois disso, você conseguiu falar com a pessoa ou você já conseguiu mandar um WhatsApp para ela, vai para conexão, qualificação, qualquer nome, é uma segunda esfera ali. Depois disso, tem as etapas do processo, que aí é a entrevista, que aí você pode chamar de apresentação, de reunião, o que seja. Depois disso tem a negociação. Então o funil nada mais é que um processo de 5 etapas limitado. Mais que isso... De novo, Ou não. nunca diga nunca e ninguém é dono da razão. Eu vou afirmar, cara, até fazendo errado dá certo. Sim. Só Importante que é fazer. importante é ter dado lá. Dados. Então, funil de Números. vendas, o Thiago fala muito isso, cara, que ele tá... Se você entrar aí no Instagram, ele, o Percival, se posicionando, o Thiago, ele tem uma fala, até nos vídeos que ele publica, ele fala assim, funil de vendas, CRM, qualquer um, cara, você pode comprar qualquer CRM. Inclusive pode, Pipedrive, Salesforce, tem várias marcas no mercado, cara, só que usa porra de CRM, meu. O papel e a caneta. O papel, cara, se você colocar no Excel, se transforma nas etapas de um CRM. Só que você perde tempo, né? Pra caramba. O que eu queria falar aqui, cara, é que utilizando esse processo, né, você tendo visão, qual que é a jornada de compra do seu cliente? Da aula aqui, se a gente for ficar falando de 20 horas, cara, mas tem que definir jornada de compra do seu cliente. Qual etapa que esse cliente tem que passar para ganhar ou perder? Definiu isso, joga em qualquer CRM, né? Fazendo jabá aqui da funil de vendas, Sim, que é muito lógico. bom, bonito e acessível, quero. né? E, cara, ali você consegue definir. Aí você acorda com o seu time,
Você não sei se acontece com você lá, viu? Comigo já aconteceu muitas vezes. Até quem tem CRM às vezes não usa porque tem preguiça, cara. Vendedor geralmente não gosta de seguir Não processo. preenche. O cara que não é vendedor profissional, amador. O amador que não quer melhorar seus próprios números, né? Rafa, se eu chegar hoje e perguntar assim, qual que é a sua taxa de conversão? Se o empresário não sabe, cara, ele tá deixando dinheiro na mesa. Exato. Ah, Guilherme, ele é bilionário. Podia ser 2 vezes bilionário. Isso eu sei, se perguntar, pode perguntar. No Então, meus pipeline de vendas. É isso, cara. De mês a mês, hein? Se você me perguntar qual que foi o meu funil, entre aspas, de quantos por cento em 2022, quanto que veio do site, quanto que veio do Instagram, quanto que veio que passou aqui na frente, quanto que passou na porta aqui, ligação. Eu te dou esses números exato. Então, Aqui nós não falha. o que é importante, Rafa, que eu gosto de falar, é dados. É você definir as etapas e você, dentro das etapas, imagina, vou dar um exemplo aqui. Lead, conexão, reunião, negociação. Ganhou aqui ou perdeu. Mas são essas 4 etapas, por exemplo. Joga para outro funil. Você pode ter 10 funis dentro do seu CRM, né? Cara, o primeiro funil ali de 4 etapas, um exemplo, tá? O objetivo da tecnologia, que tem que estar aliado, cara, que o vendedor profissional tem que usar tecnologia, é você falar, opa, de conexão, que é ligação, WhatsApp, qualquer tipo de relacionamento com o cliente, para entrevista, a taxa de conversão ideal é 40% na sua empresa. Na sua pode ser 10%, na minha pode ser 50%. Cada um tem uma taxa. Se tiver abaixo daquilo, você vai pegar seu time, você vai dar treinamento daquilo, cara. Vai resolver aquela dor específica, aquela objeção específica. Esse é o principal objetivo, é você ter dados não só para você falar, olha, minha taxa de conversão é 30%, de lead para venda. Não, é para você falar onde eu ataco a dor, qual que é a causa raiz. E falando de marketing, qual é como que eu vou conscientizar o cliente naquela etapa que ele está parado, estacionado? Qual é o material que eu preciso criar para ele? Qual automação? Qual automação? Um exemplo, dentro da funil lá, você joga o cara para entrevista, se o cara dentro da cadência for 7 cadências para você perder ele, um exemplo, dá para você automatizar. A primeira é uma ligação, se o cara não atendeu, a segunda, daqui 3 dias manda um WhatsApp, um robô manda um WhatsApp, manda um e-mail. Na quarta, vibra para o vendedor ligar. O marketing, cara, ele tem que ser aliado a todo momento time de venda já. Então você tem um puta produto aí também, cara. Eu acho que nós vamos ter logo um próximo sócio. No mínimo indicação você vai ter, né, cara? Vamos mostrar esse processo. Então, cara, o funil nada mais é, ou independente, o método funil de vendas, né? Ou qualquer jornada de compra. Cara, o importante é você saber onde o seu cliente está e quando ele compra. E se ele não comprou, o que eu faço com ele? Usa tecnologia e marketing dentro das etapas, você ganha velocidade. Tem gente que eu conheço, qualquer mercado, vou falar de imobiliário, que tem 10 corretores, que se ele tivesse 2, ele faturaria a mesma coisa, cara. Exato. É fazer o mais com menos. Ele pega esses 8 que ele paga uma ajuda de custo, investe tudo em digital, investe em trade, investe em marketing, cara. Paga mais comissão pro vendedor. Mas por quê? Porque ele não tem previsibilidade. Acordou e falou, o que eu vou fazer hoje? Eu vou ligar. Mas ligar pra quem? Pros caras, onde está? Tá no meu WhatsApp. Não, mas eu anoto no papel. Gente, não tá errado. Tudo funciona. Sim. Tem gente que nem papel tem. Quem tá começando, cara, né? uma coisa que eu costumo... O cara se ele consegue organizar no papel, depois para jogar no sistema fica muito mais fácil. Mas já quer pular, às vezes, o processo, já contratar e tal, fazer um custo operacional gigantesco, não tá conseguindo reverter. Mas, Rafa, eu vou te ajudar aqui também, cara, nisso. Hein? Se tiver cliente aí falando que não consegue pagar, tem CRM de R$50, cara. Não, sim. Tem Trello gratuito. O cara toma um café, eu fui tomar café esses dias ali, cara, qualquer coisa, né? Eu fui tomar café, R$15 um café. É só deixar tomar 3 cafezinhos no dia, você paga. Não, mas eu quero dizer, da pessoa pegar e fazer manual, dela entender ali, fazer o escopo num papel, porque quando ela pegar a ferramenta, ela já vai entender o modelo daquilo. E aí só vai ganhar o tempo dela não ter mais no papel. Tem gente que não começa porque acha que é difícil começar, né? Um benefício que eu considero. Gestão à vista, né? Que eu considero, já fui em várias equipes, Outcenter, que a gente implantou o CRM, parceiros. Aqueles monte de papel, anota. Cara, uma hora vai esquecer o papel, uma hora perde o papel. E o maior benefício que o CRM eu considero, cara, tá a memória lá. Você não precisa, a memória virtual, cara. Inteligência artificial é o que tá em alta agora, né, cara? Memória tá lá, você entra de manhã, cara, não vou pra empresa hoje, cara. Você abre o seu notebook, tá ali. Você trabalha de onde você quiser, cara. Sabe um que eu queria passar, cara? Taxa de conversão você controla numa lousa. Você coloca ali, ligou para ô filha da mãe, levanta aí e faz um risquinho. Beleza. Só que isso daqui é tão básico. Se o cara fizer isso, já tá menos pior. Só que pra mim, a tecnologia, qualquer uma que seja, cara, o importante é o histórico dentro de cada atividade. Exato.
Então, assim, por exemplo, para descobrir Semana, cadência. meio-dia. Quando que você perde o cliente? Ué, depois de sete processos aqui. Beleza, daqui 1 ano. Eu lembrei desse cliente aqui na minha lousa, no meu WhatsApp. Cara, mas o que você falou com ele? Olha a abordagem, né? Ô, Rafa, cara, Ótimo. no dia 23 de setembro de 2021, eu te liguei, você estava casando, cara. Legal. Inclusive, eu te mandei um vinho de eu tinha presente. pensado nisso. Cara, você já ativa É o o cara. relacionamento. Que o Jânio falou do E relacionamento. é engraçado, quando entra um vídeo aqui no Zap, ou por exemplo, eu faço isso muito, né, O gente? Rafa dá nota a É data que ele O conversou cara com chamou, conversei, fiz a ligação, fulano de tal, 13/9/2022. Ô fulano, eu lembro que a gente falou eu tenho isso notado e a gente dá muita dica assim. Às vezes um negócio simples que faz essa diferença gigante que você falou. E é exatamente isso, né? Alinhar a tecnologia para te lembrar, porque se depender de você, você não vai lembrar, né? E, por exemplo, na nossa área, né? Na minha área, né? Que ainda é o ramo imobiliário, por exemplo, se o cliente tiver... Hoje ele não compra por quê? Porque ele precisa vender uma propriedade para depois comprar. Então, qual que é o prazo para ele vender a propriedade? 3 meses. Olha. Então, eu vou colocar o CRM para me lembrar daqui Curva 3 de vendas, meses Legal. para me avisar, para me mandar para ele. O cara tá com o nome sujo, então quanto tempo demora? 1 mês. Eu não vou lembrar de mandar uma mensagem para ele. Então, a tecnologia tem que me lembrar daqui 30 dias para ligar para ele. Ô Rafa, estamos aqui com mestres de vendas, cara. Voou aqui uma Já passou hora. uma hora de Que Uau. delícia, um Uau. bate-papo Pede a incrível. pizza aí, Pede a a janta. pizza vegana aí. Vai, E eu não poderia deixar de fazer uma pergunta. Faça Nós falamos aquela aqui, pergunta. né, do nosso amigo Você vai Luiz fazer o Fernandes. pinga-fogo, Jânio? Vou fazer Também? o pinga-fogo, mas antes eu quero fazer uma pergunta. Faz uma, Vamos. aquela que é sobre pergunta. os fracassos. Fracasso. Isso, aquelas Todo vendas bom vendedor, cagadas. Sim. em algum momento ele fez alguma venda Que não deu bom. que não deu bom. Quer que eu comece? Começa. Deve ter começa. muito. Eu tenho bastante, cara. Eu tava contando da Irlanda, né, cara, como que eu fazia pra poder chegar e pegar serviço lá, né? Acho que eu já comentei essa história com meu irmão, né? Qual deles? O Jânio. James. O Jânio. O que aconteceu? Uma vez a gente tava conversando lá com os brasileiros, irlandeses. Tinha uns irlandeses que passavam trabalho pra gente também, era parceiro. E um deles um dia comentou, falou, o Radisson Hotel aí vai fazer uma reforma aí. Cara, tá todo mundo tentando pegar o Radisson, né? Que é um baita hotel no mundo inteiro. Tem no Brasil, tem na Europa, tem no mundo inteiro o Radisson. Eu falei, cara, mas como que faz pra pegar lá? Os caras falaram, tem que mandar e-mail. Aí eu mandei e-mail, ninguém respondeu, né? Peguei e falei, cara, eu vou lá um dia e vou falar com eles. Cheguei lá na recepção, cara. Falei, eu quero falar com o gerente aí e tal. Expliquei e tal. O gerente olhava pra mim assim e falou, cara, não tô acreditando que o cara tá vindo aqui abusado. pedindo. Ah, beleza, vou te passar pro responsável. Passou pra... Fiquei esperando. Beleza, o cara pegou e falou assim, não, tá bom. Vem aqui pintar esses quartos aqui, 2 quartos. E aí depois você me dá o preço, o orçamento no corredor inteiro. Aí eu cheguei, levei aqui. Já sei o final. Você já sabe o final, exatamente. Pintamos. tudo Brasileiro que você é enganado. bonitinho. Cheguei, dei o preço. Eu ainda tenho esperança que vai dar certo. Nem um realzinho. Não, calma. Eu cheguei, eu falei assim, cara, aqui eu ia cobrar uns 500 euros por quarto, eu vou cobrar uns 700 euros. E vou arrebentar aqui, né, cara? O cara gostou de mim e tal. Deu 700 euros. O cara olhou pra mim, certeza? Aí eu, sure, certeza. Aí na hora que ele falou isso, eu falei, tô dentro. Falou, pode começar semana que vem, a gente vai fechar o corredor. Você pode vir com a equipe aqui e tal. Vocês podem dormir no hotel, vocês podem almoçar com o staff do hotel. A gente dormia e almoçava lá. Pior coisa que eu fiz na minha vida. Começava às 6 da manhã e parava meia-noite de trabalhar. A gente deu um preço para trabalhar em 2 quartos que não tinha ninguém movimentando, né? Quando você entra no corredor, aí começa o carpinteiro, começa o cara, o eletricista, todo mundo. A produção caía pela metade. Ou seja, foi a pior cagada que eu fiz na minha vida. Recebeu? Recebi uma parte e não dava nem para pagar os funcionários. Então esse foi, eu acho, um dos meus piores fracassos de venda, né? Porque eu fiz a venda, mas foi daquela... Cara, mas Fechou no um cara negativo. que não mandou o e-mail, mas teve a paciência de Cara, ficar isso é esperando. incrível. Sim, não, fiquei esperando Bacana, lá né? até o cara chegar e me atender. Me Ele lembrou ia a ser- história Segunda do- precificação, mas tudo bem. Ricardo Bellino. faz Ricardo Bellini. parte do História do aprendizado, Carpelinho. né? Foi lá nos Estados Unidos, na indústria da moda, lá, a maior empresa de moda do mundo, e ficou lá
Um dia inteiro, voltou no outro dia, incansável, né? Até o cara falar como é que esse brasileiro vai embora daqui. Deixa eu falar com ele. Cara, é incrível, né? Essa determinação. Show. Gui, A ruim? O desafio? Como o Rafa falou no começo, né, cara? O vendedor, o melhor vendedor, ele tem que saber fazer boas perguntas, né? Porque você tem que estar ali perguntando, porque senão a pessoa ela vai falar demais, e ela tá certa de falar demais, você que fez a pergunta errada, né? Ou ela vai falar de menos, e aí você vai vender a qualquer preço, e às vezes a pessoa não tá preparada para te pagar de alguma forma, né? E nessa de ouvir e de escutar, que é a diferença, né? Teve uma venda em Cravinho de curso de oratória, cara. Era em Nova Company ainda. O cara sentou comigo, na época era tudo cadeira de plástico, uma bagunça, cara. A escola tava em construção. A gente ainda muita matrícula, mais de 300 alunos em 12 meses, em Cravinhos, pra você ter ideia. E uma dessas vendas, eu empolgadão, eu rei da venda, o cara, egocêntrico, não preciso, tava bem. Excesso de confiança. Excesso de confiança, não seguir processo, e eu posso ficar me ofendendo até amanhã aqui. Sentei com a pessoa, conversando com a pessoa. E aí, cara, fala um pouquinho de você, como você é engenheiro, o que você faz, e toma, me conta. Rapport, ouvindo. Só escutando eu tava, entrava aqui e saía aqui, eu pensando na próxima reunião já. Cara, próxima tá aí. O cara começou a falar, ele começou a falar de velório, e eu ouvi o velório. Só que eu não tava muito ligando, assim, história. Resumindo, ele contou pra mim assim, então, cara, meu tio faleceu, né, e no velório, que eu fiquei sabendo do curso de oratório e tal. E eu aqui pra ele, pô, legal. Até aí tava bem legal. E depois, continuando a conversa, ele aqui, cara, eu tô muito triste, né, então não tá no meu momento de decidir. É isso! Não tá no meu momento de decidir ainda, porque eu tô meio abalado, eu vim porque foi... Aí eu falei, pô, que legal. Eu conheço alguém assim. Ou seja, ele falou que 2 vezes ele tava triste que o tio dele morreu, e eu falei, que legal, cara. Caraca, velho. E ele me corrigiu. Por isso foi bom, por isso que eu lembro disso. Não ia nem lembrar. Tá. Ele chegou e falou assim, Guilherme, cara, é uma escola de oratório isso daqui, não é? Eu te respeito, te admiro, mas, cara, você não tá me ouvindo. Nossa. Você falou que legal que meu tio morreu, cara. Aí eu olhei assim, não quis dizer isso, é que ele aqui, não, tá tudo certo, cara, eu tô te falando Legal. porque eu gosto de você e tal. Mas assim, eu vou fazer o curso, só que depois eu volto, né, a gente conversa. Ele até comprou o curso Cara, depois, foi- tá? Só que aquilo lá doeu tanto, cara, que essas gírias, o jargão, às vezes O só automático, concordar, sim. o piloto automático, Não ouvi de verdade. pra mim foi a melhor lição que eu já tive. Ainda bem que foi ali, cara. Imagina se fosse agora, eu liderando 700 louco, vendedores, e um vendedor no meio da rede fala, cara, meu tio morreu, por isso que eu não bati meta. Pô, que legal, cara. Mas Quebra saber totalmente ouvir, o relacionamento. né? Então, ouvir e escutar. Que lição, né? né? Que Lição, cara. Mas ali eu fiquei com vergonha uns 2 mesinhos. Ele comprou uns 2 meses e pouquinho depois do curso também. Mas que Que vergonha, cara. Foi. Que legal. Vamos Que legal. pro pinga- Que Vamos legal. pinga-fogo, Rafa. Pinga-fogo, Ah. Jano. Pinga-fogo. O nosso quadro Pinga-Fogo aqui é uma palavra e o que significa pra você isso em, sim, poucas palavras. E vou pingando aqui pra vocês, né, Rafa? E Com certeza. vamos falando aqui, vocês vão falando aí o que primeiro Vale legal? Vale. Vim na Que legal. mente, vim na mente. Vi na mente. Sucesso, Família. Família, cara. dinheiro, Muito bom. É bom, mas não é prioridade. empreendedorismo Acho que é necessário. Vendas. e vendas. Solução. Facilitação. Senhor Rafael. Brasil. Oportunidade, cara. Paixão. Uau. E aqui fechamos nosso quadro. É isso Pinga-fogo aí. com esse- Pra fechar, eu queria que você, Guilherme, Jones, até mesmo você, Jânio, uma pergunta que eu faço até mesmo numa entrevista para contratar um vendedor. Se a tua vida fosse o tema de um livro, a frase, eu vou ser um pouco mais aberto na pergunta, tá? Para não ficar tão difícil. Definindo o Guilherme numa frase ou a capa de um livro, qual que seria? A capa de um A livro. frase ou a capa de um livro ou uma palavra, se você fosse isso, né, definir você hoje, a tua vida, a tua história, ou uma capa de um livro, ou uma frase que você gosta, ou até mesmo uma palavra, qual que seria? Ou se quiser responder as a capa três, do, fica à a capa vontade. do livro, né? Vou fazer uma capa do livro. O
Que tamanho que é a capa do seu livro? Leia aí. Esse O aqui Poder é da 15 Venda. por 25, né? Não, leia aí que tá escrito. Poder aí. da Venda. Habilidades essenciais para ser um Dá vendedor pra de ser um sucesso. textinho nessa linha, né? Que ali é uma coautoria com vários amigos que falam sobre vendas. Sim. Se fosse a capa do livro da minha seu vida, livro. seria prosperidade. O tema principal. Porque minha vida ela se tornou próspera, né? Boa. Aí o subtítulo ali eu colocaria o que eu descobri na real o que é prosperidade. Então, ó, prosperidade, vou até melhorar isso. Eu Prosperidade. O que eu descobri aos 33 anos que de fato é prosperidade. Quanto que vai ficar pronto? Cara, você acredita que eu não tenho Põe a data, essa pô. meta de... Põe a data. Eu não tenho. Põe Não, o eu não ano. vou colocar a Põe, meta. põe. Daqui a pouco nós vai lembrar desse Você podcast. vai? Foi? Vai, cara. Nós não fechamos a mão aquele dia? Fechamos. Como é que você falou pra mim? Não lembro. Você deu a mão lá e falou, ó, tô te entregando. Tô te entregando o bastão, você lembra que você Te falou isso pra entregando mim? o bastão. E você tá aqui agora. Pegando bastão ali. É. Olha, lembrei agora. Porque ele falou pra eu vir aqui, eu falei, agora você que me Agora puxa. você Boa. É que eu Agora falei, eu tô te puxando. tanta coisa que eu falei com ele. Tô te puxando, tá gravado. Cara, livro, Guilherme, sinceramente, eu não parei pra pensar nisso, né? Eu acho que meu livro, ele é Eu te fiz a escrito pergunta. todos os dias, Boa. mas... Lança o volume 2. Pode ser, cara. Vou colocar 5 anos. Que dia que é hoje? Dia 13/9. 13/9. 2023. Então, dia 25 de novembro de 2028, aniversário da minha esposa. Ó. Né? Eu vou, Amém. pelo menos, ter Amém. um livro aí O bastão falando tá disso. na sua Boa. mão, eu quero ler esse livro. Muito bom. Tem uma frase? Uma frase de efeito? Cara, Definindo o Guilherme? Frase de efeito, se for Aquela pra que você gosta, que te definir define o um Guilherme, pouco. ou que gosta, eu não tenho nenhuma, porque eu acho que é tudo muito bonito quando a gente fala, Momento, né? mas é do meu momento aqui agora, que é o que eu tô vivendo. Eu falei, cara, busque sua essência pra prosperar, cara. Boa. Busca Não a viva essência o pra sonho dos outros. Perfeito. Boa. E você, Jones? Se a sua Bom, vida eu- fosse um livro, uma capa, né? Ou Ó, eu uma também nunca tinha frase. pensado em resumir difícil essa dessa pergunta. forma. É difícil, cara. difícil. Vendedor. Mas eu vou tentar resumir mais ou menos a mesma linha do Guilherme, né? Acho que seria propósito, né? O real sentido da prosperidade. Falei. Acho que eu Legal. faria dessa forma. Acho que uma vida de propósito, ela vai muito além do que dinheiro, né, Gui? Massa. Acho Tá que bom. é isso. Você, Jane Cunha. Muito boa essa pergunta, né? Que Essa coloca eu nunca você fiz pra pra, você, hein? pra pensar, Essa né? Eu nunca te fiz essa pergunta. E cara, eu tô curioso. e o que veio no meu coração é uma frase que eu carrego, principalmente quando eu comecei a me desenvolver profissionalmente. E em vida, né? Em todos os pilares da vida, eu levo essa frase. O título seria Fé, o porquê que todas as coisas cooperam para o bem, qual que eles têm um coração aberto e acreditam em Deus. Está escrito em Romanos 8:28. Então isso eu carrego. Como é que é? Repete. Fé. Fé, o porquê que todas as coisas cooperam para o bem, Nossa, aqueles já que deu vontade Amam de a ler. Deus. amam a Deus e têm um coração aberto. Isso Então, aí. todos os momentos desafiadores na minha vida, eu sempre mantive o meu coração aberto, porque sempre acreditei que todas as coisas estão cooperando para o bem, independente de qual seja o Sensacional desafio. podcast aqui hoje. Não dá nem vontade de acabar. E cara, assim, Rafa, eu acho que independente de qualquer coisa, né, cara, prosperidade, cara, vai além do que qualquer coisa que a gente for pensar aqui. Você tem que estar bem com sua família, você tem que estar bem entre a gente. A gente entra no ciclo da abundância. Fizeram essa pergunta pra mim, eu respondi. Legal. Abundância divina por Rafael Garcia. Olha aí. Aí o cara falou assim, cara, muito bom o seu ponto de vista, porque a abundância é você sentir a ausência de nada. Pau. Abundância é quando você não Perfeito. sente a ausência de nada, que tipo, a graça te basta, tá tudo pronto, você não precisa de mais nada. Aí arrepiou. E esse foi mais um Mavcast, Mais cara. um O negócio tá ficando extraordinário pesado. Mavcast e vamos agradecer Mas esses já dois. foi, passou o horário, quero agradecer esses meninos aí, esses caras, virar A honra é brother. nossa, cara. A honra é Obrigado, minha. Gui, Muito obrigado pelo Jonas. convite. Isso daqui vai fazendo pergunta e a gente vai tirando vários insights. Isso aí. Foi muito bom, obrigado. Muito Jonas, obrigado, Gui. Obrigado, Jones. Suas palavras finais. Cara, quero agradecer. Prazerzão estar contigo aqui, Gui. Valeu. Jânio, Rafa, sempre aprendendo cada dia mais com vocês. E hoje foi uma paulada, né, cara? A gente aprendeu bastante. Então é isso. Quem quiser seguir lá, só lembrando, Salte Construtora lá no Instagram, procura a gente lá. Muito bom. Queria agradecer vocês também. Parabéns aí pelo Obrigado. trabalho, todo o time aí nos bastidores. isso Depois aí. tem o Instagram da galera ali também, né? Pra Tem. eles Vai vão ter no seguir. descrição. Eusa O trabalho aqui Filmes. ficou lindo, cara. Lindo, lindo. Parabéns. E quem quiser me seguir no Instagram lá é Salles Guilherme.
__ lá. E a funil de vendas, né? Não vou deixar também. Boa. @funil de vendas lá. Boa. E você que nos acompanhou até aqui, clique aqui abaixo, se inscreva no nosso canal ou no Spotify, clique no link aqui, tem o link também do E MEV. comente aqui também se a sua vida fosse um livro, qual que seria o tema? Gostaria Boa, de ler Rafa. isso também, seria muito E interessante. está aberta as inscrições para o MEV. MEV, dia 18 e 19 de novembro, imersão Mestres em Vendas, como despertar o seu potencial para vender mais, porque tudo começa na mentalidade. É isso.